Aldanei Machado, da tribuna. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas, pessoal que nos assiste pelos canais da TV Câmara e o pessoal, principalmente do interior, hoje que está assistindo. Pena que a vereadora Sandra está aqui, né? A vereadora Sandra, o vereador Sandro Fantinel saiu, mas hoje eu venho falar de um assunto, um tema muito importante que vem deixando muitos agricultores de cabelo em pé e tirando o sono deles. Agricultores que são fundamentais para a geração de alimento, para que esse alimento chegue à mesa das pessoas com qualidade, que esses alimentos possam... São alimentos assim que não têm, essenciais para a nossa vida, para a nossa subsistência. Esses agricultores que trabalham de domingo a domingo, faça sol, faça frio, geada, neve, sol de rachar, eles estão lá no campo trabalhando, vereadora Sandra. E o que está acontecendo, e eu vejo que nós não temos em Brasília um governo que valorize esses agricultores. Hoje eu observo que esse governo que está em Brasília, ele em vez de ajudar o agricultor, ele está prejudicando. Nós temos um governo que não pensa na sucessão familiar, que não pensa na valorização dessa classe tão importante para a nossa sociedade. Essa classe que há muitos anos vem contribuindo e garantindo o nosso PIB. Nos últimos dias, eu tenho recebido relatos de muitos agricultores, de Criúva, de Vila Seca, Fazenda Souza, Vila Oliva, enfim, de vários distritos, pedindo socorro. E esses mesmos agricultores mandaram mensagem para muitos políticos, inclusive que foram em quem eles votaram. E sabe qual foi a resposta, vereador Sandro Fantinel? Silêncio. Ninguém sabe, ninguém viu. E o que eu venho dizer aos senhores? Esses agricultores que trabalham de domingo a domingo, de sol a sol, para eles poderem produzir, eles têm que fazer um seguro agrícola. Porque daqui a pouco, colega Sandro, pode dar um temporal, pode dar um granizo, um vendaval. E só quem tem a sua produção exposta, vereador Daniel Santos, sabe o quanto isso é prejudicial. Eu cito aqui a vocês um caso do Leandro, lá do Marmeleiro, lá da linha Café, lá de Criúva, que em 2020 o pêssego dele estava na reta final, estava quase pronto para ser colhido. Por uma infelicidade, veio uma chuva de pedra tão forte que destruiu todas as 2 hectares de plantação dele. Eu estive lá, olhei e ajudei ele a tirar o restinho que sobrou. A gente tentou selecionar, a gente fez um mutirão, tentamos selecionar os melhores, mas não sobrou nada. Chegou assim, apodreceu tudo aquele pêssego debaixo dos pés. E graças a Deus, naquele momento, ele tinha feito seguro. E deu certo, ele conseguiu recuperar alguma coisa. É como se nosso seguro do carro, nosso seguro da casa, o nosso seguro de vida, tudo que a gente faz aqui na cidade, o agricultor faz para proteger a sua plantação, que é a sua fonte de renda. O meu amigo Leandro, esposa, filhas, todo homem, toda mulher que tem que sustentar uma família, tu pensa na família, tu tem que te virar. E o que está acontecendo, colegas? Eu comecei a receber desde a semana passada a informação de que os agricultores estão sendo notificados, né, pelas seguradoras, que eles vão ter que pagar, colega Lucas, eu vou pedir o seu apoio também nesse caso, que o governo federal não está mais subsidiando os 40%, que equivale a mais ou menos 445 milhões de reais do PSR, Prêmio Seguro Rural. E aí, meu colega Sandro Fantinel? Peço uma parte. Como é que nós vamos valorizar e ajudar esses colegas, vereadora Sandra, esses nossos agricultores? Se lá em Brasília, em vez de ajudar, eles estão
esmagando o Peço agricultor. uma parte. E não é o grande produtor, aquele que produz milhões, estão prejudicando aquele pequenininho. Aquele produtor que numa hectare ali tira 15 mil, 20 mil reais por ano. E quanto tempo se demora para produzir uma safra de pêssego, colegas vereadores? Vocês sabem disso? Não é a cada mês tu vai colher. Tem um tempo de maturação, tem um tempo de florada, tem um tempo de tudo. Ah, caiu um granizo muito forte na época da florada. Vai produzir, Sandro? Não produz. Isso me deixa muito indignado. E eu comecei, a partir de sexta-feira, a receber esses relatos. A Ana, lá da Mulada, me comentou, o Renato me comentou. Vários agricultores pedindo ajuda. Pelo amor de Deus, que nós possamos tentar alguma coisa. Mandei ofício para Brasília, mandei ofício para os nossos deputados gaúchos lá em Brasília, pedindo para que batam lá na porta do nosso ministro da Fazenda e que ele faça favor de nos ajudar e tire dos cofres lá do governo federal esse valor que é de direito dos agricultores. Não é nada obrigado, isso aí é um direito que o governo tem de ajudar os agricultores. E vocês sabem muito bem o meu perfil aqui, eu não tenho político de estimação e não tenho partido de estimação. Quando tem que elogiar, eu elogio, quando tem que criticar, eu critico. É a minha primeira fala que eu faço mais forte contra o governo federal, mas é uma fala verdadeira, que atinge diretamente nós aqui, diretamente nós agricultores, que trazem a comida, que geram alimento. Não é para defender miliciano, não é para defender traficante, não, é para defender o nosso agricultor. É para defender as pessoas que estão aqui produzindo e que geram riquezas. Eu fiquei assim, triste, quando os agricultores lá me passaram que eles já tinham passado para outras pessoas, para outros políticos, e que esse assunto não tinha sido dado andamento. Deu-se não. Independente de sigla partidária, independente de qualquer coisa, nós vamos levantar essa lebre e vamos fazer esse assunto chegar lá em Brasília. E ontem eu já recebi ofício de 2 deputados, né, que já encaminharam, deputado Fantinel, e peço para que você também faça isso aos seus lá em Brasília, que já encaminharam o ofício para o ministro Fernando, para que eles se mexam e façam o que tem que ser feito. Ajudem os nossos agricultores. Colega Sandro Fantinel, sua parte. Obrigado pela parte, vereador Aldonei. Muito me surpreende aquele governo que diz que quer ajudar a matar a fome dos pobres. Mas a fome dos pobres sai dos agricultores. Porque sem agricultor não tem comida. E se não tem comida, não tem governo que resolve o problema dos pobres e a fome dos pobres. Então é um contrassenso atrás do outro, né? É de uma hipocrisia sem limites, tirar uma coisa que sempre existiu. Na realidade está estampado, o que eles querem? Acabar com a agricultura, acabar com o agronegócio. Quando começar a faltar comida, o governo compra a comida dos outros países, né? Dos parceiros, e depois distribui a comida, as migalhas para o povo brasileiro, para não poder morrer de fome, vai ter que votar neles o resto da vida. Esse é um processo que está em andamento e a gente sabe que é desse jeito. Porque um governo que diz que quer resolver o problema da fome e corta o subsídio do seguro agrícola para poder salvar o agricultor, para que ele continue produzindo, não é um governo. Isso não é um governo. Tá? Não é um governo que se preocupa com o seu povo. É muito triste, mas essa é a nossa realidade. Parabéns aí, eu também tive vários relatos de vários agricultores da minha região, pedindo também socorro pela mesma situação, e eu já também entrei em contato com os meus deputados. Obrigado, vereador. Obrigado, Sandro. Obrigado, colega Sandro Fantinel. A gente sabe muito bem, nós sabemos muito bem, Sandro e Sandra, que não é só a questão do seguro. Nós temos o Proagro, nós temos a questão das telas, nós temos as questões agora dos canhões, tanto o canhão, aquele particular que o produtor pode colocar, como esse canhão comunitário, que nem a Prefeitura de Caxias está tentando organizar. Mas eu, conversando com os agricultores, olha, eu acredito que daqui a pouco
e agora posso até conversar com o colega secretário Rudimar, não sei se o canhão realmente vai resolver esse problema. Daqui a pouco, se a prefeitura investisse mais nessa parceria, daqui a pouco em ajudar, subsidiar a tela, subsidiar, deixar, na verdade, assim, cada agricultor tem é um assunto diferente. Um tem 10 hectares, outro tem 2. E declaração de líder. Segue em declaração de líder vereador Aldonei Machado, da bancada do PSDB. Nós temos que deixar o agricultor escolher o que ele quer. Ah, ele quer trabalhar com seguro? Beleza. Ele quer trabalhar com o sistema de tela? Beleza. Ele quer trabalhar com o sistema de canhão? Show. Ah, quero trabalhar só com o Proagro? Temos que deixar o agricultor. Hoje fica meio que engessado. Ah, vamos tocar a goela abaixo do agricultor a questão do canhão. Será que vai resolver? Eu já, assim, ó, eu não utilizo essa técnica, mas conversei com vários agricultores e disseram que talvez não seja a solução. Então, daqui a pouco, quantos milhões vai ser investido nessa questão dos canhões? Se nós, daqui a pouco, investíssemos em parcerias, buscar resolver o que cada agricultor realmente precisa. Ah, o Aldonei tem 1 hectare. O Aldonei pode trabalhar com tela, sistema de tela. Ah, o Sandro Fatinel tem 50 hectares. Ah, e daqui a pouco ele vai ter que trabalhar com o sistema de canhão. Então, são detalhes que a gente tem que organizar e conversar com os agricultores. A gente tem que ir a campo e conversar com os agricultores para ver o que eles realmente precisam. Sua parte, vereadora Sandra Boneto. Obrigada, vereadora Aldonei. Parabenizo pelo tema. E os agricultores são resilientes. Mas a gente pergunta até quando essa resiliência? Quando a resiliência desses agricultores passar, a gente não vai ter mais o que comer. Isso é fato, porque quando nós da cidade acontece alguma catástrofe, a gente pede ajuda e nós da cidade somos ajudados. Quando acontece alguma catástrofe com os agricultores, deles perderem suas produções e etc., quem ajuda? Quem ajuda os nossos agricultores? E não só isso, as leis trabalhistas, para que eles tenham um funcionário em sua propriedade, são as mesmas leis trabalhistas de uma grande empresa. Isso tem que mudar. A gente não pode colocar o agricultor de pequena propriedade na mesma questão de uma empresa grande, que é isso que está acontecendo hoje em dia. Para ele contratar um funcionário, ele precisa fazer a mesma coisa que um dono de empresa que tem 2.000 funcionários. Então, a gente precisa, sim, fazer com que os agricultores sejam vistos lá em Brasília, mas não só em Brasília. A gente tem que começar aqui pela nossa cidade, porque, muitas vezes, a gente não tem uma estrada para o escoamento da produção desse agricultor. Muitas vezes ele desiste porque ele não tem nem como comercializar o seu produto, porque não tem estradas boas. Então, conte comigo para essa luta que é daqui, é do Estado e também do nosso Brasil. A gente precisa que os agricultores produzam mais, porque daqui a pouquinho a gente não vai ter mais o que comer. Muito obrigada. Com certeza, vereadora Sandra. E é isso aí, sem o agricultor, sem o pequeno, a gente não está falando do grande, aquele que tem lá 1 milhão de hectares, nós estamos falando de nós pequenininhos, nós com 10, 20 hectares, nós com 2 hectares. É nós aqui da nossa região, a nossa realidade. E Caxias é a cidade que mais produz hortifruti e granjeiros no nosso estado. Então, temos que ter um olhar, e eu fico feliz de nós estarmos em 3 aqui hoje, que entendem desse tema e são mais aprofundados, né, Sandro, meus colegas Sandro e Sandra, e eu que venho do interior, mas a gente precisa unir todo mundo, pensar, porque todos nós comemos, todos nós precisamos do alimento. Os nossos filhos precisam de alimento, então nós temos que valorizar quem produz alimento de verdade, quem está lá, que nem eu falei no início, de sol a sol, pode estar geando, pode estar aquela geada de Renguiá Cusco, o agricultor está lá no campo. Pode estar nevando, ele tem que estar lá tirando leite. As vacas não vão esperar a neve passar para serem ordenhadas. Então, o agricultor tem que acordar às 4 e pouco da manhã, vai dormir 10h30, 11 horas da noite, vai para dentro de casa, que vai dormir daqui a pouco mais tarde ainda. Então, essa lida do leite é uma lida também que muita gente não conhece. O pessoal às vezes só pega o leite na caixinha, no saquinho, no mercado, mas da onde que vem o leite? Ninguém sabe da dificuldade. Vereador Iago, sua parte, por favor. Bem rapidinho, vereador, parabenizar pelo trabalho
dizer que é triste hoje, na minha opinião, que a gente tem um presidente que, na época, né, em um debate, falou que o agro era fascista. Né? O agro, para nós, movimenta a economia aqui, toca o país. 23% do PIB, 2,72 trilhões o agro movimentou, né? Então, em alguns outros países a gente tem empresários como Elon Musk movimentando através de parcerias público-privadas. Aqui não, a gente tem um agro que movimenta, faz isso aí meio que sozinho, meio que largado ao governo, cheio de empecilho, cheio de regras, burocracia, mas que de sol a sol dá o seu melhor. E ter pessoas nessa casa que representam eles é muito bom e importante. Então, parabéns pelo trabalho. Aldonei. E continua assim, vereador. Perfeito, obrigado. Mais uma partezinha rapidinha, Sandro. Obrigado, vereador, pela segunda parte aí. Eu queria dizer que eu só queria fazer essa fala aqui para continuar defendendo a minha tese que, para solucionar 90% dos problemas dos agricultores da Serra Gaúcha, seria necessário a gente entender que a única saída é o sistema cooperativista. O problema de cada um por si, Deus por todos, está mostrando através do tempo que não funciona. Se tivéssemos aqui o sistema cooperativista, a cooperativa compraria os canhões, disponibilizaria para os agricultores e eles poderiam pagar em suaves prestações. E nós teríamos o problema da chuva de pedra resolvido. Como não temos o sistema cooperativista, é cada um para si, Deus por todos. E aí aqueles que têm condição compram e aqueles que não têm condição perdem a sua safra. Obrigado, vereador. Sua parte, vereador Andressa. Vereadora Aldonei, queria lhe parabenizar pelo importante tema. Eu estava dialogando com o vereador Cláudio Libardi e acredito que no Brasil a gente precisa superar alguns paradigmas, porque a gente não pode tratar o grande, né, o grande agricultor, enfim, o cara do agronegócio, da mesma forma que a gente trata o pequeno agricultor e o médio agricultor, assim como a gente não pode tratar os grandes empresários da mesma forma que os pequenos. Então, acredito que a percepção do governo em relação a isso precisa realmente mudar, né, enquanto sociedade também, e nós precisamos ter um olhar para que tenha políticas públicas para os pequenos e para os médios. A minha concepção é essa, porque no Brasil nós temos, sim, grandes incentivos para o agronegócio, mas muitas vezes aquelas pessoas que mantêm, pega Caxias do Sul, que é agricultura familiar, a gente não tem incentivo. Então, precisamos trabalhar para isso, superar, né, os paradigmas que nós temos enquanto sociedade e cobrar do governo federal, sim, do governo estadual e do governo municipal, inclusive, medidas que dêem atenção para essa população. Parabéns pelo tema e parabéns pelo seu trabalho. Uma declaração de líder para a bancada do PT. Com certeza, colega Andressa. E isso que nós estamos tratando aqui, a gente nem pode entrar nessa questão também ideológica. O cara é do PT, o cara é do PL. Todos comemos, todos necessitamos de alimentos com qualidade. Então, eu acredito que nós possamos aqui como casa nos unirmos todos e ir de atrás. Vamos, se cada um pudesse encaminhar aos seus pares em Brasília esse assunto, eu acredito que o governo federal tenha que ajudar, tenha que ser mais colaborativo. Eu acredito que o dinheiro esteja lá, porque o nosso país, graças a Deus, é muito rico, a gente tem muita produção. Então, só levantar da cadeira, tirar o dinheirinho do cofre lá e entregar o que é de direito para os agricultores, esses 40% aí, que equivale 42%, né, que está bloqueado, total de 445 milhões de reais, que com certeza aqueles agricultores que estão lá no nosso interior, que estão lá produzindo, agradecem e com certeza vão estar produzindo cada vez mais, com mais qualidade, mais alimentos saudáveis para nós, para a nossa população, para nossas famílias, para nossos filhos. Era isso, senhor presidente, nobres colegas, muito obrigado. Obrigado, vereador Aldonei Machado. Com a palavra, vereador Daniel Santos, da tribuna.